Quantos têm fé aí? Dê um glória a Deus bem forte. A igreja tem fé? Amém? Amém, glória a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre hoje, sendo guiado pela fé em Deus. E nada melhor do que ser guiado pelas mãos de Deus, não é verdade? Nada melhor do que ser guiado pela fé que está em Deus. Nada melhor do que ser guiado pelas mãos de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, numa história muito interessante, de um povo que foi selecionado para que a confiança deles não fosse maior do que a confiança em Deus. Não sei se eu me fiz entender nesse rolo doido, mas a nossa confiança precisa estar em Deus e não nos nossos próprios braços. E nós vamos ver que o povo aqui, digamos que Deus vai usar uma estratégia que certamente você conhece, o texto que está lá em Juízes, que é a história de Gideão e os 300 de Gideão. Mas hoje eu quero trabalhar contigo essa história num contexto de que Deus vai nos usar e usa cada um de nós e nos separa para trabalhar, só que Ele mostra que a força está nele e não em cada um de nós. Porque se for pela nossa força, o que acontece? Está ruim. Está ruim. Confesso que se for pela nossa vontade, pelo nosso braço, não vai. Porque somos humanos. E nós estamos lidando muitas vezes com coisas que não são humanas, são sobrenaturais. Nós estamos lidando com coisas muitas vezes espirituais. E pela nossa força humana, não temos capacidade para isso. Muitas vezes nós vivemos coisas em nossas vidas que sozinho pelo nosso braço não vai de jeito nenhum. Porque eu e você temos nossas limitações. Nossas limitações. E dentro dessas limitações, eu acredito que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando eu digo que sou forte, e quando eu digo que sou fraco, eu tenho plena certeza que o Senhor, Ele toma a minha vida, me pega pela mão e pega pelo meu braço e fala, é assim, e eu vou fazer, e eu vou agir, porque não é você que está agindo, mas o poder de Deus que está na sua vida. Dê um glória a Deus. Por isso, irmãos e queridos, eu queria que você entendesse que desde que o mundo é mundo, o povo de Deus, quando ele foi chamado, e ele é chamado por Deus, o povo de Deus, ele titubeia. Se a gente pegar os textos bíblicos, e é toda a trajetória do povo de Israel, você vai ver que muitas vezes esse povo vai titubear um pouquinho. E assim como nós falamos hoje na nossa aula do Academy, eu quero trazer para você essa força que está em Deus. Porque se for pela nossa força, não vai. Quantos aqui tem uma semana atarefada aqui? Sua semana é atarefada, né? A grande maioria. Quantos tem os afazeres, seja da família, seja da casa mesmo ali? Quantos não têm afazeres mesmo que do trabalho? Quantos não têm afazeres de amigo cobrando? Pô, a gente não se vê há maior tempão. Aí você fala, vamos marcar. E aí, como é que você está? Pô, vamos marcar aquele negócio lá. Vamos ver direitinho isso aí, vamos ver. E a gente não consegue muitas vezes pela correria do nosso dia a dia. Não é verdade? Parece que antigamente o tempo era maior, né? O dia durava mais, né? Eu estava lembrando esses dias, quando meus avós, eles moravam ali na Rua Alvorada, hoje é minha tia que mora lá em Campo Grande. E tempo bom onde a gente podia jogar uma bolinha fora de casa, né? Tempo bom onde a gente jogava ali de pé descalço. Tempo bom onde
soltava aquele tampão do dedo ali, a unha arrastava no asfalto, né, pastor Rodrigo? Pastor Rodrigo não, pastor Rodrigo jogava dentro de casa. Né, bolinha de gude no Carfest. Não, tô brincando. Mas tempo bom onde a gente podia brincar ali, pique pega, pique esconde, pique alto, pique não sei o quê, pique, né? Já brincaram disso tudo, pique parede, né? Eu gostava ali na rua do meu avô, a gente brincava ali com os amigos, pique esconde, pique pega, pique alto, pique calçada, só podia, se tivesse na calçada não tinha problema, por aí vai, futebol, né? Queimado, aquele pau na massa, né? Pau na lata, bom demais. E golzinho, né? Botava 2 chinelos no meio da rua. Tá vindo o carro, aí tira o chinelo, corre, sai todo mundo. Tempo bom, né? O tempo vai passando. Chegava da escola, dormia um pouquinho, acordava. Minha avó fazia ali um negocinho para eu comer, acordava. Tem que fazer um trabalho de casa, fazia um trabalhinho de casa, brincava. Quando eu olhava, ainda era 6 horas da tarde. O tempo passava de maneira diferente, né? Hoje em dia, eu precisava de mais umas horinhas no meu dia. Uma correria do meu dia a dia, né? Por isso que às vezes as pessoas, quando às vezes falam que não tem tempo, deixa eu te contar como é que é a minha vida. Né? Hoje o tempo mudou, né? Hoje eu saio de manhã, acordo ali para as 5 e pouca, vou para dar aula, 6 horas, 7 horas tem que estar já pronto dentro de sala, volto, faço umas prótesezinhas que o pastor Lucas manda para mim, vou para a faculdade, acaba geralmente a aula umas 10h30, 10 e pouco, vou para casa quando não tem que terminar a prótese, né? Até chegar em casa, comer, parar, resolver as coisas que tem para resolver, preparar a aula para o dia seguinte. Os professores preparam, estudam para dar aula, sabia? Alguns. E muitas vezes o dia ele é mais curto, mais corrido. E nós temos as nossas tarefas do dia a dia, como seja marido, esposa, filho, filha. E dentro desse bolo todo, aonde que encaixamos e conseguimos encaixar o nosso tempo com Deus? Dentro desse rolo todo, dessa correria toda, aonde conseguimos encaixar o nosso tempo de qualidade com Deus? Dentro disso tudo, onde é que eu consigo encaixar o tempo de qualidade familiar? Com filhos, com esposa, com isso tudo. Dentro da nossa correria do dia a dia, do 2025, como que nós temos lidado com isso tudo? E realmente parece que os dias estão cada vez mais curtos, não é verdade? Só para mim? Por isso, dentro desses desafios, o Senhor nos chama, mesmo dentro disso tudo, para viver uma vida com Ele. Chega na igreja, está na oração, está no louvor, está na portaria, está nisso, e de repente a gente vive essa vida de mais atividades, mais cobrança, e a gente eu preciso de uma vida com Deus, porque senão, pela minha força, eu não vou conseguir. Pela minha força eu trabalho. Pela minha força eu tenho que fazer. E quando chega na hora de executar, eu não consigo. Porque eu estou vivendo pela minha força. Pela minha força, eu tenho que agir. E pela força de Deus, é Ele quem trabalha por nós e quem levanta as nossas mãos, ergue as nossas cabeças para viver o impossível. Pela minha força, eu vivo o natural. Pela força de Deus, eu vivo o sobrenatural. Pela minha força, eu vivo algo que eu consigo fazer pelas minhas mãos. Pela força de Deus, eu consigo viver algo que o homem nunca viu
mas é capaz de ver quando Deus está contigo em nome de Jesus. Pela minha força, eu até consigo fazer certas coisas, mas pela força de Deus, Ele usa a minha vida para fazer coisas que eu nunca iria conseguir sozinho. Teve um homem que pediu a Deus e olhou para um lado, olhou para o outro e só tinha um mar na frente. E Deus abriu o mar. Pela força dele. Teve um homem que conseguiu caminhar até pelas águas. Teve um homem que conseguiu fazer um machado flutuar. Porque aquele machado não era nem deles, pediram emprestado. Olha que coisa, um dia a gente prega sobre isso. São coisas sobrenaturais que somos chamados a viver, que não está na nossa força. Está na força de Deus, em nome de Jesus, amém? Por isso o contexto histórico dentro desse introdução longa aí, Juízes 7:2. Quem pode ler comigo aí? Juízes 7:2. Juízes 7:2. Quem está comigo aí? Cansa não, hein? Vocês já me ouviram de manhã, mas cansa não. Disse o Senhor a... Vamos falar desse cara aí. É demais... para que eu não entregue... para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel... dizendo... Olha o que está acontecendo aí. Se o Senhor entrega os medianitas na mão do povo de Israel, sabe o que eles iam falar? Ah, foi na minha força. Ah, fui eu que consegui. Ah, se os medianitas são vencidos por Israel dessa forma aí que Gideão estava querendo, o povo de Israel vai falar, Deus? Não, quem ganhou fui eu. Por quê? Porque o período dos juízes que a gente está vendo aí, nesse texto, o povo vivia num ciclo constante. Israel vivia num ciclo constante. Que ciclo é esse? Pecado, opressão, aí eles clamavam, recebiam o livramento, recebiam a paz, e sabe o que acontecia de novo? Eles voltavam tudo de novo. Esse período dos juízes, se você ler todos os juízes em casa, você vai perceber esse ciclo constante de idolatria, pecado, opressão. Aí eles clamavam, eles eram livrados, recebiam a paz, voltavam para o pecado e para a idolatria. Dá uma olhadinha em Juízes. Você vai perceber que isso é uma constância no povo de Israel. Aí Deus levantava um juiz, e o juiz ia lá, falava, não pode fazer isso, não pode adorar outros deuses, não pode pecar dessa forma. Então o povo se arrependia. Aí daqui a pouco pecava de novo e idolatrava outros deuses. E Deus levantava outro juiz. Então Deus resolve fazer o seguinte: ei, para vocês não acharem que é pela força de vocês, calma, eu vou fazer algo diferente. E a gente vai ver o que vai acontecer agora, a estratégia que Deus vai usar para o povo entender que não é pela sua própria força. Sacode quem está aí e fala, não é pela sua força não, hein? Pela nossa força a gente fala, eu consegui. Opressão midianita. Midian, quem era os midianitas? Era um povo nômade e saqueador. 7 anos saqueavam as colheitas de Israel. O povo vivia escondido em cavernas com medo. E essa idolatria? Israel havia se afastado do Senhor e adorava os deuses de Canaã, como, por exemplo, Baal e Aserá. Midian, quem era Midian? Era um descendente de Abraão com Quetura. Lá em Gênesis 25:2 vai falar um pouco sobre essa descendência. Isso mostra que a descendência de Midian era uma descendência abençoada, de Abraão, mas mesmo assim se tornou inimiga de Israel, não querendo seguir a aliança de Deus.
que isso ensina para a gente? Muitas coisas, elas nascem e podem nascer nas bênçãos. Mas se a gente não tomar cuidado e não seguir a aliança, vamos voltar para a escola dominical de hoje de manhã, se a gente não viver no Espírito, essa bênção pode se transformar em maldição. Os midianitas saqueavam, roubavam a colheita do povo de Israel. E mesmo assim, Israel continuava adorando outros deuses. Mesmo assim, Israel continuava prestando essa adoração a Baal, a Aserá. Importante também, Baal é aí o Deus que representava o Deus do trovão. E esse Deus do trovão era uma consequência do que viria depois do trovão. Se tem trovão, se tem atordoava, vem. Então, Baal, como esse Deus do trovão, consequentemente viria a chuva, que a chuva era importante para a colheita, para as plantações, para a colheita. Então, eles adoravam esses outros deuses, achando que esse Deus ia abençoar a colheita deles. Percebe? E um dia eu vou pregar sobre Elias e os profetas de Baal, e a gente vai falar um pouco sobre esse contexto de Baal, naquela questão dos profetas, e Deus manda a chuva, lembra? Vem sobre o altar, cai o fogo, cai sobre o altar, Deus envia. Porque o povo adorava a Baal, achando que com Baal viria a chuva, vindo a chuva, abençoava as colheitas. Entende agora por que o povo adorava a esses outros deuses? Achando que esses outros deuses, relacionados a esses elementos da natureza, iam abençoar a plantação e a colheita deles. Algo inesperado vai acontecer. Quem? Gideão é chamado. Algo inesperado vai acontecer. Gideão, ele estava escondido. Olha para quem está do seu lado, vê se ele está escondido aí. Está escondido? Dá uma olhadinha aí para quem está atrás de você. Vê se tem gente escondida aí nos bancos. Tem gente escondida aí? Deus, ele vai chamar Gideão que estava escondido. Deus vai chamar Gideão que estava, não me olha não, que eu estou aqui. Quem pode fazer alguma coisa? Quem pode orar? Eu não tenho dom de orar. Eita, misericórdia. Tem gente que está escondido dentro da igreja. Eita! Tem gente escondido não, né? Ele estava malhando trigo no lagar. Onde que está Gideão? Ele está malhando trigo. Opa, então eu vou lá onde está malhando trigo. Não, ele estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lugar errado. O lagar não era o lugar de malhar trigo. Por isso que ele estava escondido. E a palavra vai mostrar para a gente, em Juízes 6:11, que ele estava com medo. Juízes 6:11 está aí? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, os midianitas não vão me achar aqui não. Pode passar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse... Vamos ler forte, como o homem valente. Vamos lá, o homem e mulher valente. 1, 2, 3 e... O Senhor... Homem valente. Volta aí. Para se pôr a salvo dos midianitas, ele estava escondido. No versículo seguinte, Deus fala... Mas que história é essa? Que homem que está escondido, que é valente. Deus chama a Gideão de varão valoroso, alguém falou aí também, varão valente. É porque Deus, ele está te chamando hoje, não pelo que você está, mas aquilo que ele pode tornar ainda você ser. É porque o Senhor não está olhando para Gideão pelo aquilo que ele é ali naquele lugar escondido no lagar.
Deus está olhando para Gideão naquilo que ele pode se tornar, um homem valente, vitorioso, valoroso. Quem já pegou, pegou, porque Deus não está te olhando pelo que você é hoje na sua vida. Quem conseguiu pegar, já conseguiu glorificar o Senhor. Deus não está te olhando pelaquilo que você está vivendo hoje. Deus está te olhando por aquilo que Deus vai fazer já na sua vida. E o homem e mulher valente que você vai se tornar, pelas lutas e provas que você está passando, Deus vai te usar, te levantar e vai falar: ei, homem e mulher valorosa, ei, homem e mulher valente. Mas eu estou escondido, mas Deus tem te chamado para viver algo novo. Mas eu estou escondido, mas Deus tem te chamado para viver uma vitória constante. Aonde que está a insegurança de Gideão? Pode passar umzinho. Respondeu Gideão: qualquer semelhança com alguém aqui é mera coincidência, tá? Se você já falou isso alguma vez na sua vida, fique calmo. Essa palavra aí tem milhares de anos. E respondeu Gideão: ai, Senhor meu, eu estou na frente? Estou. Se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? Alguém já falou isso e eu sou o primeiro a levantar. Por que eu estou vivendo isso, Deus? Eu vou para a igreja, eu oro, eu prego, eu falo da tua palavra e eu estou vivendo isso. E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A insegurança de Gideão é notória nessa frase. Ele estava escondido não apenas por medo dos midianitas, mas ele estava escondido por achar também que o Senhor o havia abandonado. Ele estava escondido porque achou que até o próprio Deus não estava mais com ele. E então, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura, ele vai na força porque o Senhor enviou a ele. 15. E ele disse: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Mesmo Deus falando para ele ir, que Deus estava enviando, estava com ele, Gideão duvidou mais uma vez da grandeza de Deus. E não só duvidou, mas ele agora se coloca numa posição de: eu sou o menor da minha casa, eu não presto, sou pequenininho, eu sou tão ruinzinho. Quando Deus te chama, não coloque desculpas para esse chamado de Deus na sua vida. Se Deus te chamou, Ele tem um propósito na sua vida. Mas eu sou pequeno. Deus que está te chamando é grande demais. Mas eu sou isso. O Deus que está te chamando é maior do que todas as coisas. Mas é porque Deus está enviando e vai estar com ele. Próximo ponto aqui importante é que Deus capacita os improváveis. Porque essa capacitação, ela vai além da capacitação humana, mas ela vai na escola de Deus, ensinando o processo necessário para progredir. Como isso? Se Deus não me enviou, eu não vou estar sozinho. Se eu não vou estar sozinho, Deus vai me capacitar e me ensinar. Se Deus vai me capacitar e ensinar, eu vou aprendendo com aquilo que Deus tem para a minha vida. Se Deus vai me ensinar, não é pela minha força ou pela minha sabedoria, é pelo aquilo que Deus tem para a minha vida. Percebe? Eu não sei nada, mas Deus está contigo e vai te ensinar. Quantos já falaram isso alguma vez na vida?
Mas eu não sou bom nisso, não. Isso aí não é comigo, não. Isso aí é para você que é pastor. Eu já ouvi várias vezes. Ora aí, eu não tenho dom de oração. Pelo amor de Deus, gente, oração é falar com Deus, conversar com Deus. O que, Márcia? Desculpa. Conversa. Oração, falar com Deus. Por isso, queridos, oração, em nenhum momento aqui está se referindo a algo sobrenatural que vem como uma partícula voando e... Eu falo com os adolescentes, oração é um privilégio. É um privilégio de conversar com Deus maravilhoso. Oração é algo maravilhoso de você chegar e falar, sabe o que é? Pedir perdão a Deus e ter que esperar um ano para esse perdão conseguir ser consumado. Hoje nós temos liberdade e livre acesso com o Pai para chegar e falar, Senhor, eu não gosto de viver dessa maneira, eu preciso me santificar, me purificar. Antes eu tinha que esperar um cordeiro ser imolado para ver se Deus ia aceitar o perdão. Se ia ser liberto das iniquidades ou pecado do povo. Hoje em dia eu tenho o privilégio de orar a Deus, agradecer a Ele pelo dia maravilhoso que Ele me deu, agradecer pela igreja maravilhosa que eu estou, pedir perdão pelos meus pecados, pedir a Deus para que me levante e me erga como homem de Deus. Hoje eu consigo falar diretamente com o Pai, sem que ninguém intermedie isso, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse livre acesso com Ele. Eu queria que você lesse comigo em Juízes 7:3. Deus vai passar uma peneira. A primeira peneira, 22.000 voltam para casa. Olha o que vai acontecer aí. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram 22.000 e 10.000 ficaram. Pode continuar, vamos continuar lendo esse texto. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Ou seja, o Senhor vai selecionar agora quem iria lutar com Gideão e quem não iria lutar com Gideão. Uma redução estratégica, porque Deus, Ele não precisa de multidão para fazer. Deus, Ele não precisa de pessoas para fazer. Deus, Ele não precisa de quantidade para fazer. Se Deus é Deus, Ele vai fazer da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele vai usar quem Ele quer. Coisa maravilhosa isso. Porque pode ser com 5, 10, 20, 30 mil, mas Deus pode usar uma pessoa. Não há regra. Não há data marcada. Percebe? Não há horário marcado. Deus, Ele vai fazer quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus. Vamos lá. Se fosse para o Gideão, 32.000 estava para lutar. Tá bom, Marcelo? Tá bom? 32.000 já está um númerozinho bom, né? Mas Deus fala, tira. Sabe por quê? Para que vocês não pensem. Eita. Vamos lá. 7:5. Fez Gideão descer os homens às águas, e então o Senhor disse, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz um cão, se porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho
para beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses, vamos lá? Eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Ou seja, fica 300, os 10.000 restantes, vai embora, volta para casa. A frase que pode nos marcar aí é de que eu vos livrarei e te entregarei os midianitas nas tuas mãos. É o Senhor quem está nos livrando. É o Senhor quem está nos moldando. É o Senhor quem está trabalhando por nós. Deus está levantando homens e mulheres atentos para aquilo que Ele está pronto para fazer. Beber água com a mão, trazer água à boca, significa prontidão. Aqueles que se abaixavam é quem estava desatento para a batalha. Então Deus quer homens e mulheres que estão atentos, prontos a olhar para o seu redor e prestar atenção no que está acontecendo. Para continuar, Juízes 7:16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu, cada um nas suas mãos, trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. Olha que coisa interessante, Marcelo. Olha que coisa maravilhosa. Chegou a hora de guerrear, chegou a hora de batalhar, e está todo mundo pronto. Os 300 homens, Fábio, pronto para a guerra. E quando eles olham os midianitas, eles prestam atenção nos midianitas, Deus fala: prepara trombeta e cântaro, e vai para a guerra. Tem alguma coisa estranha nesse negócio. Trombeta e cântaro? Mas eu vou para uma guerra com trombeta e cântaro? Imagina aí, Eric. Mas cadê a arma? Cadê o escudo? Cadê a espada? Cadê? Deus, Ele prepara cântaros e tochas e trombetas, armas inusitadas. Sabe por quê? Porque Deus não tem o pensamento humano. Porque Deus, Ele não quer que você trabalhe no nível natural. Ele espera que você dê confiança a Ele, coloque sua confiança nele, e Ele vai usar até coisas inusitadas para fazer algo sobrenatural. Homens e mulheres que vivem num nível sobrenatural e não no natural. Homens e mulheres que não se baseiam, eu tenho que fazer isso, porque não, Deus não quer que você faça pela sua força. Ele quer usar você, muitas vezes, com coisas inusitadas. Seja Jesus, quando cuspiu, fez uma lama e um barro e colocou para o homem enxergar. Que coisa inusitada é essa? Seja quando jogaram a rede de um lado e Deus fala, não, joga do outro. Deus não podia fazer cair o peixe dentro do barco? Podia, mas Ele fala, joga do outro lado. Vamos ver agora. Ou seja, são coisas inusitadas. Parecem aos olhos humanos coisas loucas, mas Deus faz para que a gente entenda que não é na nossa vontade, não é na nossa força, mas é na força que vem de Deus. Por isso, talvez o que você está vivendo e as estratégias que Deus está te dando, seja para pregar o Evangelho, seja para vencer uma luta, uma batalha, pode parecer algo inusitado, mas eu tenho certeza que os planos de Deus não são os planos humanos. Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida. Quantos estão comigo? Já foram embora? Estão aqui? Aleluia! Pode continuar. 17. E disse, olhai para mim e fazei o que eu fizer. Fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim o fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos comigo estiverem, então vós também tocareis ao redor e todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes de tocar as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos.
Assim, tocaram as 3 companhias trombetas e dispersaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda tochas, e na mão direita as trombetas tocavam, e exclamaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Espada nada, né? Estavam trombeta com cântaro. Vamos lá, o que vai dar nisso? E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Olha o que vai acontecer. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Eu não sei se você prestou atenção no que aconteceu. Na gritaria, no quebrar dos cântaros, nas trombetas, os 300 homens que estavam ali pareciam 20, 30 mil homens. Tanto que eles ficaram com medo. E um começou a lutar contra o outro. O exército começou a brigar entre si. E o povo de Gideão sequer precisou pegar em uma espada para lutar. Que coisa louca em nossas vidas. Às vezes, Deus usa coisas loucas. Muitas vezes, Deus usa armas inesperadas. E se a gente confiar, se nós confiarmos não na nossa força, na força dele, ele vai nos dar a vitória, porque até o inimigo vai ser confundido em nome de Jesus. Até o inimigo vai começar a brigar um com o outro, até a batalha que era sua, de repente Deus toma para si e fala: deixa comigo, para que você não confie na sua própria força. Eu é que vou fazer. Cântaro, trombeta, tocha, tudo isso vai ser usado não como objeto, mas vai ser usado como arma para vencer isso espiritualmente. E de repente, um começou a lutar contra o outro. A sua vitória muitas vezes não é como você está achando que vai ser. A sua vitória não está na sua força carnal. A sua vitória não está pela espada e pela luta. A sua vitória está na confiança no Senhor. Deus trabalha no seu coração. E aquele homem que estava lá no lagar, com medo e escondido, Deus usa um exército de 300 homens para que Deus mostre que a força não estava na mão dele, mas a força estava no Senhor. Percebe? Aquele homem que estava com medo, quero que você entenda isso. Aquele homem que estava cheio de medo e falava que ele era o menor da casa dele, Deus vai diminuindo os guerreiros, diminuindo, para que ele entenda que não é pela mão dele, pela força dele, mas é por Deus de Israel que ele está lutando. A sua vida, você pode usar como exemplo Davi, que venceu Golias com suas pedras e a fundo. Jesus escolheu não 12 mil, escolheu 12 homens para transformar e começar essa transformação. A igreja de Atos dos Apóstolos não começou com 30 mil, mas 120 que espalharam pelo império. Talvez você está achando que para começar precisa de algo muito grandioso na sua vida acontecer. De repente, o céu estremecer, um terremoto acontecer na tua casa para que você possa começar alguma coisa. E eu quero te dizer, Deus te chama para agir, não se esconda. Deus te chama para você trabalhar, não se esconda. Deus te chama para você ser uma igreja em movimento, não se esconda. Deus te chama para você viver uma vida maravilhosa e ganhar essas batalhas que você está vivendo, não pela sua força, mas pela força que está em Deus. E o milagre, ele começou na obediência e não na força de Gideão. O milagre estava quando Deus apareceu para Gideão e falou: levanta, Gideão, que eu vou te enviar, e vai.
Quantos têm medo? Quantos têm problemas? Amém? Deus está te enviando para você vencer essa luta, essa batalha em nome de Jesus. Quebrar todo o medo na sua vida e você sair vitorioso. Não pela sua força, não pelas suas armas, não pela tua sabedoria, mas Deus quer te dar, muitas vezes, não na multidão, não na quantidade, mas Deus quer trabalhar contigo para mostrar que é o sobrenatural dele que está agindo em nome de Jesus.